Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série que nós estamos falando sobre os pais das igrejas. Alguns escritos que eu venho trazendo, já falei sobre Clemente, já falei sobre Inácio, Policarpo. E hoje nós vamos estar falando aí sobre Barnabé, né? Quem foi aí? Nós temos a nota introdutória, lembrando que esse trabalho é um trabalho aí traduzido, tá? De uma obra que eu possuo sobre os pais das igrejas. E hoje eu vim trazer para vocês aí. Supõe-se que antes, aliás, de nós iniciarmos, pessoal, já gostaria de pedir a vocês, deixem o seu like no vídeo, o seu like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Quando vocês fazem isso, nos ajuda a tornar esse conteúdo relevante dentro do canal do YouTube. E se inscreva no nosso canal, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. E lembrando que se você quiser também adquirir qualquer um desses materiais, você pode entrar em contato comigo para fazer a aquisição de todos esses esboços, tá bom? De qualquer um desses vídeos que tem aqui no meu canal, tá? Então vamos lá para Barnabé. Supõe-se que o escritor desta epístola tenha sido um judeu alexandrino dos tempos de Trajano e Adriano. Ele era um leigo, mas possivelmente ele carregava o nome de Barnabé, e assim foi confundido com o seu santo e apostólico nome de pai, né? É mais provável que a epístola, sendo anônima, não tenha sido atribuída ao Barnabé por aqueles que supunham ser esse apóstolo o autor das epístolas aos hebreus e descobriram semelhanças no plano e propósito das duas obras, né? É grande relutância que os estudiosos eles se rendem, né, os estudiosos modernos, ao descartar o argumento engenhoso moderado por ser visto Walker, né, para a origem apostólica deste tratado. Lardner compartilha suas convicções e as visões muito interessantes e engenhosas de Jones. Nunca me pareceram satisfatórias ponderadas com argumentos preponderantes. O espírito macabeu dos judeus nunca ardeu mais furiosamente do que depois da destruição de Jerusalém, e enquanto acendia a conflagração que rompeu sobre Bar Coqueba, e ardeu tão terrivelmente na insurreição contra Adriano. Alexandria e outros lugares foram capazes de se emancipar de seu espírito nacional e, portanto, a antiga judaização que Paulo havia anatematizado e refutado se afirmaria novamente. Tal foi a ocasião dessa epístola, como que se arrisca supor um caráter mais alto deve ser atribuído a ela do que poderia ser reivindicado. Então, ou seja, a judaização, né, que Paulo tanto lutava contra ela, não adiantou de nada, ou seja, tentavam ali extirpar os judeus o judaísmo a qualquer custo, só que na verdade ele permaneceu aí, né, e o cristianismo que foi vindo sendo suprimido. É interessante como espécie seus conflitos com o judaísmo persistente que Paulo havia derrotado e anatematizado, mas que estava sempre surgindo entre os crentes originários dos hebreus. Em mente, se tivermos prontamente desgostosos com as fantasias e refinamentos do nosso autor. Paulo presta atributo prático aos seus modos de pensamento, sua epístola aos Gálatas, né? Essa é a forma ad hominem, né? De retórica, familiar a todos os oradores, que deixou até mesmo o apóstolo aberto à calúnia dos inimigos. É interessante notar que o espírito mais ocidental de Cipriano, em comparação com o nosso autor, ou seja, essa comparação da carta de Barnabé com Cipriano, né? Quanto também contende com o judaísmo. Sem dúvida, temos no pseudo Barnabé algo dessa economia que é sempre possível de abuso, que estava destinado cedo ou tarde a ultrapassar os limites de suas limitações morais. Deve-se observar que este escritor às vezes fala como um gentil. Alguns acharam difícil de explicar, né, essa questão dele falar como gentil, na suposição de que ele era um hebreu, se não um levita também. Mas assim, Paulo às vezes fala como romano e às vezes como judeu, devido ao caráter misto da igreja primitiva. Ele escreve aos romanos como se fossem todos israelitas novamente para a mesma igreja, como se fossem todos gentios. Assim, este escritor às vezes se identifica com o pensamento judaico como filho de Abraão e novamente fala da posição cristã como se fosse um gentil, identificando-se assim com a catolicidade da igreja. O assunto aberto, mais aberto é vasto, a epístola de Barnabé, assim chamada, ainda aguarda um editor crítico, que ao mesmo tempo seja um expositor competente. Então, ou seja, não foi feito um trabalho mais a fundo sobre essa questão da epístola de Barnabé, né? Conforme coloca esse autor aqui. Mas será observado que essa versão tem grandes vantagens sobre qualquer uma de suas antecessoras. É uma aquisição valiosa para os alunos, né? Os tradutores eruditos tiveram diante de si um texto grego do século IV, desfigurado, é verdade, por corrupções, mas ainda muito precioso, tanto quanto puderam compará-lo com o texto de Rangefield.
Suas notas editoriais são suficientes para o nosso próprio plano e pouco me resta fazer de acordo com o esquema dessa publicação, exceto revisar a cópia para impressão. Então aí fica os comentários do autor. Seguinte aviso introdutório original. Nada certo é conhecido quanto ao autor da seguinte epístola. O nome do escritor é Barnabé, mas nenhum erudito agora atribui o ilustre amigo companheiro de Paulo. Então, ou seja, por mais que a epístola seja chamada de Epístola de Barnabé nos dias de hoje, não foi Barnabé quem escreveu essa epístola, tá? Evidências externas e internas que entraram em colisão direta. Os escritores antigos que se referem à epístola unimamente atribuem a Barnabé, o levita de Chipre, que ocupou um lugar tão honroso na igreja nascente. Clemente de Alexandria faz isso repetidamente. Orígenes descreve-o como epístola católica e parece classificá-la entre as sagradas escrituras. Então, para Orígenes, a epístola de Barnabé ela era sagrada, tá? Alguns pais da igreja têm um vídeo sobre canonicidade, parte 1 e parte 2, vocês podem pesquisar no meu canal, que eu mostro ali dentro desses vídeos, né, desse material, que os pais das igrejas, cada um tinha um cânon de uma escritura. Alguns consideravam os livros inspirados, outros já não consideravam os livros e colocavam outros, e por aí se vai. Cada um tinha uma Bíblia diferente entre si, né? Outras das declarações foram citadas dos pais para mostrar que eles consideravam isso uma reprodução autêntica do Barnabé apostólico. Certamente nenhum outro nome é sugerido na antiguidade cristã como o do escritor. Mas apesar disso, a evidência interna agora é geralmente considerada conclusiva contra essa opinião de que era realmente Barnabé. Ao ler atentamente a epístola, o leitor estará em circunstâncias para julgar esse assunto por si mesmo. Ele será levado a considerar se o espírito e o tom da escrita, tão decididamente opostos a todo respeito pelo judaísmo, as inúmeras imprecisões que contém com respeito às leis, observâncias mosaicas, as interpretações absurdas e insignificantes das escrituras que ela sugere, e as muitas fanfarrões tolas, né, de conhecimento superior em que seu escritor se entrega. Possivelmente pode se encaixar com a sua atribuição ao colega trabalhador de Paulo. Quando se lembra que ninguém atribui a epístola ao apóstolo Barnabé até os tempos de Clemente de Alexandria, que ela é classificada por Eusébio entre os escritos espúrios, né, que deveriam ser rejeitados, né, pela igreja, que por mais conhecidos e lidos na igreja, nunca foram considerados como autoridade, pouca dúvida pode permanecer de que a evidência externa é por si mesma fraca e não deve nos fazer hesitar por um momento em recusar atribuir este escrito ao apóstolo Barnabé. A data objetivo do leitor pretendido, né, da epístola só pode ser inferida de forma duvidosa a partir de algumas declarações que ela contém. Foi claramente escrita após a destruição de Jerusalém, uma vez que é feita referência a esse evento, mas quanto tempo depois é assunto de muita disputa. A opinião geral é que a sua data não é posterior a meados do século II e que não pode ser colocada antes de cerca de 20 ou 30 anos antes. No que diz respeito ao estilo, tanto no que diz respeito ao pensamento quanto à expressão, deve-se atribuir-lhe um lugar muito baixo. Nada sabemos com certeza sobre a região em que o autor viveu ou onde foram encontrados os primeiros leitores. A intenção do escritor, como ele mesmo afirma, no capítulo 1, né, era aperfeiçoar o conhecimento daqueles a quem escrevia. Rangerfield, que dedicou muita atenção a essa epístola, sustenta que ela foi escrita no final do primeiro século por um cristão gentil da escola de Alexandria, com o objetivo de reconquistar ou proteger de uma forma judaica de cristianismo aqueles cristãos pertencentes à mesma classe que ele, tá? Até a recente descoberta do Códice Sinaítico, ou Codex Sinaíticos, né, por Tischendorf, os primeiros 4 capítulos e meio eram conhecidos apenas em uma versão latina antiga. Todo o texto grego, até agora, felizmente recuperado, embora em muitos lugares esteja muito corrompido. Então, ou seja, aí no texto do Códice Sinaítico, no final do Códice Sinaítico, para quem conhece o Códice Sinaítico, vai ver que a Epístola de Barnabé ela está ali no Códice Sinaítico, ou seja, porque era considerada como um texto inspirado, tá? Então, isso aí eu já falo há muito tempo aqui no meu canal sobre essas questões e do que era considerado como escritura e como o que não era considerado. E como se deu a formação da Bíblia. Você pode pesquisar aí os meus vídeos, os bastidores da Bíblia, para você entender como que foi formada a Bíblia, tá? Aí nós vamos trazer aqui, ó, como sempre eu não vou ler todo o material, que são 16 páginas aqui, tá, pessoal? Eu coloco só algumas partes que eu julguei importante citar aqui para você. As doutrinas do Senhor, então, são 3, olha o que vai dizer. A esperança da vida, o começo e o término dela. Isso aí eram as doutrinas do Senhor para o autor da Epístola de Barnabé. Olha lá, ó. Satanás possui o poder deste mundo, o que vai afirmar? Qual é a multidão de seus sacrifícios para mim, diz o Senhor? Estou cheio de holocaustos, não desejo gordura de cordeiros, nem sangue de touros e bodes. É onde nós estamos pegando os escritos dos pais das igrejas,
E estamos vendo se realmente eles compõem uma Bíblia. Só que se você for ver as citações dos pais das igrejas em si, eles não formam a Bíblia como um todo, tá? Eles não formam o Novo Testamento como um todo, eles não formam o Antigo Testamento como um todo, não formam, tá? Eles simplesmente trazem alguns trechos ali, tá? Ordenei a vossos pais, quando eles saíram da terra do Egito, que me ofereceram holocaustos e sacrifícios. Antes, porém, ordenei-lhes: nenhum de vós alimente mal algum em seu coração contra o seu próximo, não ame juramento de falsidade. Está fazendo a citação de um livro. Aí, o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, cheiro suave para o Senhor, um coração que glorifica aquele que o fez. Ou seja, uma parte de Isaías, né? Os jejuns dos judeus não são jejuns verdadeiros nem aceitáveis a Deus. Aí vai citar aqui o jejum, né? Porque vocês jejuam a mim como neste dia, diz o Senhor, por sua voz ouvida com clamor. Aí vai falar aqui aquela citação lá de Isaías, né? Que fala do verdadeiro jejum. O que vai fazer? Cabe a nós, que indagamos muito sobre os eventos próximos, investigar diligentemente as coisas que podem nos salvar. Então olha o que vai dizer. Que é dever do cristão indagar aquilo que vai salvar ele. Então por que muitas pessoas hoje que se dizem cristãs estão acreditando em falácias de líderes religiosos? Por aí você vê que tem muita coisa aí errada. Enoque diz, olha o que ele vai dizer, Enoque diz, então ele está fazendo citação do livro de Enoque. Sobre essa questão do livro de Enoque, eu também tenho um material aí, tá? Que eu faço comparativo do livro de Enoque com citações do Novo Testamento, tá? Pois para este fim o Senhor abreviou os tempos e os dias para que seu amado possa se apressar e ele virá para a herança. Diz reinos reinarão sobre a terra e um pequeno rei se levantará depois deles que o subjugará sobre um dos 3 reis. Então, da onde que vem essa ideia de Daniel? Veio lá do livro de Enoque, tá? A ideiazinha lá de Daniel lá, que fala lá do chifre pequeno e etc e tal, já tinham-se escritos ali que se falam dessa questão. E viu o quarto animal perverso e poderoso e mais selvagem do que todos os animais da terra. E por aí se vai. Moisés estava jejuando em um monte 40 dias e 40 noites e receberam a aliança do Senhor, tábuas de pedra escritas pelo dedo da mão do Senhor. Mas voltando para os ídolos, perderam-na. E aí ele vai citando. Aí vai falar, muitos são chamados, poucos escolhidos, fazem alguma citação de Jesus, tá vendo? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, também uma outra citação do Novo Testamento. Não injustamente se estendem redes para as árvores, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. O golpe de sua carne vem deles, e quando eu ferir o pastor, então as ovelhas do rebanho serão dispersas. Poupe minha alma da espada, prenda minha carne com pregos, porque as congregações dos ímpios se levantam contra mim. Então, você veja que vai pegando aí vários textos aí e fazendo citação, né? Aí vai falando aqui dos textos, ou seja, grande e maravilhosa, diz o Senhor que fez. Quem entenderá a parábola do Senhor, senão aquele que é sábio e prudente e que ama o seu Senhor, né? Deixa-os crescer domínio sobre os peixes e por aí se vai, né? Todos vós cuspir nele, traspassai e cercar-lhe a cabeça com lã escarlate, e assim seja levado para o deserto. Um sobre o altar e o outro amaldiçoado. E aí vai falando a citação lá do bode, né? Ao ouvir, os ouvidos me obedeceram. Pelo ouvido ouvirão os que estão longe. Eles receberão o que tenho feito. Sede circuncidados em vossos corações, diz o Senhor. Então também várias citações aí. Se adquirir o material, você vai ter todo este material, tá, pessoal? Com todas essas citações aqui em vermelho, tudo bonitinho. Não te unirás a homens que se assemelham a porcos. Da onde que ele tirou essa citação? Não se sabe, tá? Não tem um texto dentro da Bíblia que fale com essa citação da questão dos porcos aqui, da maneira que ele cita. Maravilhe-se o céu, estremeça a terra com isso, porque este povo cometeu 2 grandes males. Eles me deixaram uma fonte viva e cavaram para si cisternas quebradas. Isso aqui também é uma citação aí de um dos profetas. Se eu não me engano, Jeremias, né? Jeremias ou Isaías, né? Se não me falha a memória. E havia um rio fluído à direita, e deles surgiram belas árvores, todo aquele que deles comer viverá para sempre. Todo aquele que comer destes viverá para sempre. E quando essas coisas cumprirão, o Senhor diz, quando uma árvore for derrubada e novamente se levantar, e quando o sangue fluir da madeira. Olha só para você ver. Então, brotar sangue da madeira, né? O que é isso? É pau-brasil? Sei não. Todo dia
Estendi minhas mãos a um povo incrédulo e àquele que contesta meu carinho justo. Quando algum de vós for mordido, venha a serpente colocada no poste, espere e creia. E embora morto, pode dar-lhe vida e imediatamente será restaurado. Então, ou seja, embora morto, né, iria ressuscitar. Aí você vai vendo aonde vai criando essas doutrinas que nós temos nos dias de hoje aí, tá? Então tem muito material, pessoal, aqui, ó. Você vê que tá tudo marcado, certinho, as citações que são feitas aqui. E só por essas citações você já vê que ela não traz todo o material do que é chamado de Bíblia hoje, tá? Não tem. Aí vai trazer aqui as considerações. Não esteja pronto para estender suas mãos para receber, enquanto você as contrai para dar. Olha o que vai dizer. Não esteja pronto para estender suas mãos para receber, enquanto você as contrai para dar. Ou seja, você está com a mão estendida para receber, mas está lá retirando a mão para poder ajudar os outros. Então olha o que vai dizer. Dá a todo aquele que te pedir. Vai falar dessa forma ali também. Então aí, tá, pessoal, o material e as referências estão sempre aí, da onde foi extraído todo esse material aí, tá? Então fica aí esse vídeo de hoje da Epístola de Barnabé, que é outro texto também que não traz todas as citações para fazer um complemento da Bíblia por inteiro, tá bom? Pessoal, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, deixe nos comentários o que você achou, porque o seu comentário é muito importante. Seu comentário também pode se tornar aqui tema no canal. E se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades que são colocadas aqui. No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.